Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, mas você talvez também me conheça como o cara da maquete dos estádios de futebol, o cara das camisetas pintadas à mão, ou até talvez o cara dos podcasts, fazendo o seu próprio, participando de outros tantos, ouvindo outros milhares, e ao longo desses 14 anos de Crazy Art Sonic NM, eu pensei, cara, tem muitas perguntas que eu sempre respondo sempre as mesmas. As pessoas perguntam as mesmas coisas, eu respondo as mesmas coisas. E eu pensei, cara, que tal eu gravar um vídeo pegando assim todas as perguntas que me fazem, até vou em perdigota aqui, pegando todas as perguntas que me fazem e juntando todas num vídeo só. E aí toda vez que alguém me fizer aquela mesma pergunta, eu pego e mando aquele vídeo pra pessoa. Porque eu não preciso ficar toda vez respondendo a mesma coisa. Porque uma pessoa não tem culpa se outra pessoa perguntou a mesma coisa. Mas né, eu ali tô ali tendo que responder pra todo mundo sempre a mesma coisa. Eu pensei, cara, então eu vou gravar um vídeo juntando tudo que vocês me perguntam e vou fazer esse vídeo. Então eu vou organizar quase que como um serviço pra vocês. E inclusive vou chamar esse serviço de... Organizei todas as respostas e informações objetivas Sonic. Bom, a primeira pergunta que talvez seja que eu mais escute na vida, ou pelo menos atualmente a que eu mais ouço na vida, que é: cara, tu faz uma maquete do Maracanã, tu faz a maquete da Vila Belmiro, tu faz a maquete do Barradão, tu faz a maquete do São Januário, tu faz a maquete do Parque São Jorge, do Parque Farroupilha, do parque, sei lá qual parque for, do campo que for. Gente, eu faço qualquer maquete de qualquer estádio possível. Apenas você tem que fazer uma coisa: me pagar, porque eu não faço, não é um hobby, eu não faço porque eu tô com vontade, hoje eu vou escolher fazer a maquete do estádio tal, e em 2 ou 3 horas ela fica pronta e eu posso. Não, gente, é o meu trabalho aquilo ali. Quando vocês estão vendo um trabalho publicado, ele já foi feito, alguém já encomendou, ele já está pago e já está sendo feito há alguns dias. Então quando vocês veem o vídeo daquela maquete, daquele estádio, aquele trabalho pronto, geralmente é um trabalho que, já ficou alguns dias sendo feito. Então, se vocês me perguntam se eu faço a maquete do estádio A, B, C, D ou F, a letra do alfabeto grego, do alfabeto tradicional que vocês queiram, não interessa. Sim, a resposta é sim. Faço qualquer maquete de qualquer estádio. Portanto, vocês precisam encomendar a maquete, porque sim, todos os trabalhos que eu faço são por encomenda. Então, no caso, as maquetes dos estádios que eu faço são trabalhos que me encomendo. Então, se você quer uma maquete do estádio do seu time ou qualquer outra, não precisa nem me perguntar. Basta você encomendar. Outra pergunta que sempre me fazem é assim: Sonic, eu preciso encomendar uma camiseta contigo. As pessoas me encontram em algum lugar, eu tenho que encomendar uma camiseta contigo. Ou Mó, tenho que encomendar uma camiseta contigo. Ou Uai, eu tenho que encomendar uma camiseta contigo. Ou Oxi, tenho que encomendar uma camiseta contigo. Porque, né, vários sotaques diferentes aí do Brasil afora. E eu fico pensando assim, cara, não precisa me ver para querer encomendar a camiseta comigo. Encomende uma camiseta comigo. Camisetas pintadas à mão. Meu trabalho mais clássico dos 14 anos da Crazy Art Sonic NM sempre foram camisetas pintadas à mão, que eu já fazia antes ainda da Crazy Art existir. Pintava para mim, para dar de presente, sempre pintei camisetas. Então, não precisa perguntar se eu faço do personagem tal, da banda tal, do desenho tal, com a frase tal. Basta encomendar, eu faço qualquer tipo de camiseta. Do mesmo jeito que as maquetes, também faço qualquer tipo de maquete, também faço qualquer tipo de camiseta, porque os trabalhos que eu faço são personalizados, são feitos por encomenda. Vocês encomendam comigo e eu faço aqui na minha casa, aqui nessa mesa onde eu estou gravando esse vídeo, aqui no meu estúdio. E outra pergunta eu sempre tenho que responder, que eu sempre tenho que ficar contando, que as pessoas assim: e aquele podcast lá? E aquele podcast lá? E o teu podcast? Gente, sempre que eu gravo um podcast, sempre que eu posto um podcast que eu fiz, eu publico nas minhas redes sociais. E se vocês não estão ligados, não sabem, só abrir o Spotify de vocês e colocar Sonic Cast, o cast do Sonic. Lá é o meu podcast, o podcast desse amiguinho aqui, o podcast solo desse amigo aqui, conversando também com outras pessoas. Mas a primeira temporada, assim, para quem não tá ligado, sou só eu. Então eu tenho o meu próprio podcast chamado Sonic Cast. Por quê? Porque eu sou um cara que ao longo da minha vida sempre gostei de ouvir podcasts, programas de rádio, programas falados, esse lance de fazer várias vozes diferentes. Sempre gostei. Até que chegou um ponto que eu pensei assim, cara, não basta eu só consumir e participar como ouvinte, mandando mensagem. Eu tenho que fazer o meu próprio, porque é muita coisa na minha cabeça. Então, sim, eu tenho um podcast chamado Sonic Cast, que está no Spotify e que é de graça, de graça. Não precisa baixar Spotify Premium, não precisa me pagar nada. Se quiser pagar,
a gente aceita. Mas não precisa de nada, por quê? Porque é um podcast feito de graça, já que os outros trabalhos que eu falei aqui antes, vocês têm que encomendar, ou seja, tem que me dar o cascalho para que eu faça. O podcast é o meu trabalho gratuito, é quase que o meu presente para quem consome as coisas que eu faço, porque 2 vezes por mês, ou a cada 15 dias, ou pelo menos um episódio por mês, vai rolar do Sonic Cast. Então lá você pode ouvir as minhas histórias, saber informações, eu falo de muitas coisas, conto histórias do meu trabalho, conto histórias do trabalho de outras pessoas, dou dicas culturais, converso com pessoas que eu gosto, então tem de tudo por lá. Mas também sou o cara do podcast de também participar de alguns, então eventualmente também sou convidado, ouço vários, então sou aquele cara que está sempre mandando mensagem para as pessoas, tenho muitos amigos meus, são comunicadores também, então sempre gostei disso. Então, essa pergunta do, e os podcasts? Sim, os podcasts tu rola aí na minha barra de coisa, vai ter os podcasts que eu participei, os que eu gravo, sempre posto ali nos meus stories avisando, contando, então é isso. Camisetas pintadas à mão, sempre vou fazer, me encomendem. Maquete de futebol, qualquer maquete pode mandar que eu vou fazer. Podcasts, gravo o meu, participo de outros tantos. Por isso, se você ficou com mais alguma dúvida, quer mais perguntas, ou no caso mais respostas, talvez a gente possa fazer uma parte 2 deste programa de organização que é o Organizei Todas as Respostas e Informações Objetivas Sonic. Espero ter gostado desse vídeo. Se inscrevam nos canais, clique em curtir, clique em sininho, notificações, me segue, @Sonic_NM, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. YouTube, Crazy Art Sonic NM. Página no Facebook, Crazy Art Sonic NM. E Spotify, o podcast Sonic Cast. Meu Deus do céu. Falei, hein? Bom, espero que o vídeo tenha ficado bom. Vou ter que editar ele ainda, não sei como é que eu vou fazer. Tomara que tenha ficado bom, tomara que tenha dado certo. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.